nesse vídeo eu vou explicar para vocês as principais funções de texto dentro do Excel, para você que está estudando para uma prova, para um concurso, ou para quem aprender um pouco mais do Excel, acho que já vai ajudar bastante. Então, nas funções de texto aqui já estão destacadas algumas. Aqui nós temos uma planilha aqui criada específica para os exemplos utilizados aqui. As funções textos, elas são... não são tão cobradas assim quanto outras funções, mas são úteis ali, tanto no dia a dia e vez ou outra a banca gosta de cobrar a função. Então vamos começar pela função concatenar. A função concatenar tem a mesma utilidade do e-comercial, que também faz o concatena, né, textos ou números, que é um operador. Então nós indicamos como argumento o que a gente quer que concatene, os números ou os textos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô concatenando A1 com a B1, então um mapa mental. Você vê que ele ficou sem espaço, porque ele não tem espaço ali entre os dois. Se eu quero incluir um espaço, eu tenho que concatenar um espaço. Então, eu vou concatenar o A1, ponto e vírgula, vou inserir um espaço. Como que eu faço isso? Eu abro aspas, dou um espaço, fecho aspas. Então, eu insiro um espaço, ponto e vírgula B1, aí sim vai ficar com espaço ali entre esses dois elementos. Então, eu posso utilizar, por exemplo, para unir nome e sobrenome, se às vezes estão separados ali. Aí eu preciso fazer esse procedimento. Se eu concatenar direto, ele vai emendar os dois sem espaço, tá? Eu posso, ali a concatenação como intervalo, ele vai trazer em colunas, tá? Isso só para curiosidade. O concate, ele vai fazer uma concatenação, mas de uma lista ou um intervalo. Então, eu posso selecionar a lista ou intervalo que ele vai fazer a concatenação. No concatenar, não, ele vai trazer em colunas separadas. Ele não vai juntar, de fato, esse texto, ele traz em colunas separadas. Mas no concate eu consigo, tipo, eu seleciono mais de uma coluna ali, ele vai juntando essas colunas numa coluna só. A função esquerda e a função direita. Cuidado para não confundir a função esquerda e a função direita. Eu até coloquei um esqueminha aqui que eu às vezes tenho que sempre parar e pensar quando eu vou utilizar essas funções para não me confundir. A função esquerda, nós temos aqui uma célula, né? Aqui está o quadradinho da célula. Então, ela vai contar a quantidade de elementos, a quantidade de caracteres que nós queremos a partir da margem esquerda dessa célula, tá? A gente utiliza a margem esquerda. Então, eu vou indicar o texto ali que eu quero concatenar, ou o número, né? E a quantidade de caracteres que eu quero a partir dessa margem esquerda. Então, por exemplo, na célula 2 tem o meu nome, tava lá, Rosane. E aí eu coloquei aqui que eu queria 4 caracteres. Então, a partir da margem esquerda, ele foi lá e pegou os 4 e parou, tá? A direita faz o inverso, ela começa a contar a partir da margem direita. Então, eu começaria a contar a partir, por exemplo, do final do meu nome. Então, eu utilizei a mesma célula. Então, começou a partir do final ali, 4 caracteres. A função texto, a função maiúscula, né? A gente indica o texto e ela vai trazer todo o texto que tiver ali só em maiúsculo, né? Converte tudo em maiúsculo, se tiver tudo minúsculo ali nos meus exemplos. Tinha, por exemplo, meu nome estava a primeira em maiúsculo, o restante minúsculo. Aqui, se eu utilizei a fórmula maiúscula, eu vou converter isso tudo para maiúscula. Utilizado se você às vezes está trabalhando com uma planilha que quer uniformizar essa composição de dados, né? Porque às vezes cada pessoa preencheu de uma forma, então você quer deixar isso de uniforme, você pode utilizar, por exemplo, a maiúscula. A minúscula faz a mesma coisa, mas só que traz tudo em letra minúscula, né? Um pouco intuitivo. E a pri ponto maiúsculo tem acento, tá? E tem essa é a composição. Ela vai trazer só o primeiro caractere ali do nome em maiúsculo. Então, por exemplo, não vou diferenciar aqui, nem eu coloquei meu sobrenome, ele colocou o D maiúsculo, né? Traz a primeira ali de cada palavra, no caso, tá? Não é de tudo, não, da sequência de cada palavra. Por isso que eu até selecionei um aqui que tinham duas, né? Duas composições. Então, assim, esse não é um assunto tão confuso, então acho que o mapa já ajuda bastante, não precisa recorrer tanto ao Excel, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. O mapa está disponível para download, para vocês fazerem as anotações de vocês, junto com os outros mapas que já foram explicados aqui no canal.
Espero que tenha ajudado e bons estudos. E espero no próximo vídeo que ainda temos mais algumas funções no Excel.